As mulheres experimentam o estresse, a ansiedade e a depressão de formas singulares. Há estudos que indicam uma maior vulnerabilidade a condições mentais entre a população feminina. Nós, mulheres, precisamos lidar com pressões em diversas áreas, seja na família, no trabalho, no casamento, na estética. Para falar sobre esse tema, sobre a questão emocional, sobre a saúde mental da mulher, a gente está recebendo a psicóloga e pesquisadora Carol Nazar. Tudo bem, Carol? Oi, tudo bem? Prazer te ter aqui na Alô. Prazer é meu de estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Carol, por que falar da saúde mental feminina? Por que não falar da saúde mental feminina, né? Eu vejo que cada vez mais os profissionais têm se especializado em falar para determinadas populações e a gente precisa pensar nas especificidades que o feminino, o masculino, questões de gênero, de sexualidade, de raça, de classe e outras interseccionalidades trazem para a saúde mental das pessoas. Então, é muito importante que a gente fale sobre esses aspectos para que a gente consiga reconhecer e fazer alguma coisa em relação a eles. Você, como psicóloga, você percebe diferentes situações nas diversas fases da mulher, porque a gente passa pela a fase infantil, a adolescência, a fase adulta e a menopausa. A mulher tem um ciclo, né? Uhum. Você percebe diferentes situações, dificuldades? Sim, existem aquelas dificuldades que são gerais para todas as pessoas e existem aquelas dificuldades que estão relacionadas aos aspectos de gênero especificamente. Eu acredito que, de forma geral, a mulher, ela vai sofrer não por questões hormonais em si. Você falou sobre a questão da menopausa, da adolescência. São fases que são hormonais, todas as pessoas, todos os corpos passam por elas. Mas existe uma pressão em cima do que é ser mulher, que é exercida em todas as fases da vida. Então, de fato, isso acontece. Como lidar com essa pressão social? Terapia. É difícil, né? É muito difícil. Muita terapia e muita consciência. Eu enxergo que o papel do psicólogo é dar consciência para as pessoas sobre a pressão externa que é exercida sobre elas. Muitas vezes no consultório a gente vai atuar com a pessoa individualmente. Mas a gente não pode deixar de considerar os aspectos sociais, os aspectos macro que vão influenciar no sofrimento mental e até nessas performances de si, nessas percepções, no processo de produção da subjetividade das pessoas. Então a gente precisa tomar consciência, entender aquilo que é nosso, aquilo com o que a gente se identifica, o que não faz sentido para a gente, o que faz, para a gente poder trabalhar em cima dessas questões. Nós mulheres, como eu disse na abertura do programa, a gente tem múltiplas facetas. Somos mães, somos esposa, trabalhamos fora, temos que lidar com casa, lidar com filho. Como não deixar esses fatores externos atrapalhar o emocional ou abalar o emocional? Como a linha tênue entre a vida saudável e a rotina estressante? Acho uma pergunta difícil de ser respondida, porque quando a gente fala sobre não deixar esses fatores externos influenciarem na nossa saúde mental, a gente está partindo do princípio de que isso é possível. E esses fatores externos, eles foram feitos para isso. Fatores externos são feitos para moldar os sujeitos e a forma como eles vão se comportar na sociedade. Eu penso que, num processo terapêutico, é muito importante que a gente consiga identificar nas mulheres, em todos os pacientes, de uma forma geral, o que é importante para ela, o que faz sentido para você na sua vida, entre todas essas pressões, para tentar não sucumbir a elas de uma forma tão adoecedora. Para você, a mulher sempre escolhe o outro primeiro? Claro. Por quê? Você acha que isso foi imposto pela sociedade de uma forma? Tem até uma pergunta aqui mais para frente sobre a maternidade, que a missão da mulher é cuidar. Com certeza. Existe uma pesquisadora da UNB, a Valesca Zanello. Ela fala que o processo de subjetivação da mulher, ele acontece por dois aspectos principais, que são o dispositivo materno e o dispositivo amoroso. Então, a mulher, ela vai se subjetivar a partir desses dois dispositivos. O que é o dispositivo materno? É o cuidado com o outro. Então, a mulher, ela cresce aprendendo que ela precisa cuidar do outro. Quem é esse outro? Um familiar idoso,
as pessoas que estão doentes na casa, os filhos, o marido, todos os ambientes aonde ela circula, ela vai ter esse trabalho de cuidado. Meninas brincam com o quê? Com boneca. Elas brincam Isso de é casinha. muito real. Porque, por exemplo, uma família que tem, sei lá, 3 filhos, sendo 2 homens e uma mulher. Quem que vai cuidar dos pais? Exatamente, a mulher. Exatamente. E aí o que a gente tem é um perfil de sobrecarga, né? Essas mulheres... Exatamente, essas mulheres, elas são sobrecarregadas e essa sobrecarga é normalizada por todas as pessoas da sociedade, mas é um processo de aprendizagem. Desde criança, meninas aprendem que isso é responsabilidade delas, faz parte de ser mulher cuidar. Faz parte de ser mulher estar disponível, ser mãe, cuidar da família, fazer comida, cuidar da casa. E os homens não aprendem isso. Eu sempre falo assim que no processo terapêutico com homens, muitas vezes a gente precisa ensiná-los primeiro a se tornar um adulto funcional. Primeiro você tem que ser capaz de se cuidar sozinho, sabe? Identificar quanto que uma roupa precisa ser lavada, quanto que uma casa precisa ser organizada. Porque as mulheres, elas aprendem isso desde que elas são crianças. E você vê realmente nas brincadeiras, a mulher, quando são meninas, brincam de casinha, brincam de boneca, brincam de fazer comidinha na panelinha. Enquanto isso, os meninos brincando de carrinho, de videogame, de lutinha. É desde a criação, né? É. E aí, quando a gente incentiva só um lado, o que a gente ensina para essas pessoas? E aí, assim, eu digo pessoas porque muitas vezes quando a gente fala que são crianças, ou são mulheres, ou são adultos, é como se aquilo ali não tivesse um impacto para elas. Mas na realidade, o que acontece é que elas vão aprender o tempo todo. A gente está aprendendo o tempo todo na vida. Então, essa pessoa que está na fase da infância, ela está aprendendo que o lugar dela é esse. Então, ao mesmo tempo que a gente ensina para as meninas que o lugar delas é cuidar dos nenéns, cuidar da casa e brincar de roupinha, a gente ensina para os meninos que eles podem fazer tudo. Que eles podem dirigir, que eles podem ir para o espaço, que eles podem explorar o mundo inteiro. E a única coisa que as mulheres podem explorar, que elas têm o direito de explorar, é o lar. Mas você já viu um avanço, alguma mudança em relação a isso? Sim. Eu vou te dar como exemplo, só para justificar a minha resposta, porque eu não sou mãe, mas eu tive um sobrinho, a minha irmã foi mãe muito nova, e ele foi criado com a gente. Quando eu era a criança, a minha mãe cuidava de uma certa forma. Eu tinha a responsabilidade de cuidar da casa, eu tinha a responsabilidade de lavar a louça. Hoje, eu vejo que a minha mãe também cobra isso do meu sobrinho. Sendo que primos meus, eu não tenho irmão, mas primos, a gente sempre foi criado juntos. Isso não era a função do meu primo, mas hoje é função do meu sobrinho. Você vê já uma mudança, algo, por menor que seja, um avanço? Com certeza. O movimento feminista está aí para isso. Com o tempo, a gente vai estudando. É aquilo que a gente conversou no início, né? É identificar para tentar solucionar essa questão. E é claro que outras virão. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas têm tomado consciência para essa responsabilidade. E esse aspecto da criação dos filhos de uma forma igualitária, em relação aos aspectos de gênero, é muito importante. É muito importante que a gente ensine para as crianças, para os meninos e para as meninas, que eles têm os mesmos direitos e deveres. Que cuidar da casa, cuidar de si, é um aspecto de ser um adulto, uma pessoa funcional. Não tem nada a ver com ser menina ou ser menina. É simplesmente ser funcional e saber se cuidar. Quando a gente fala de... São pessoas iguais, mas questões fisiológicas ou biológicas, somos diferentes. Um fator muito questionado e assim, que mostra a diferença é a questão da menstruação, é o ciclo menstrual. Realmente, a mulher é afetada. Tem mulheres que sofrem muito com a TPM, tem mulheres que sofrem menos. Como que isso afeta a saúde mental? Então, é importante que, antes de te responder, a gente identifique que a menstruação, ela não é um marcador da feminilidade.
não é necessário menstruar para ser mulher. Estar ou não menstruada, ter ou não ter essa condição, não é uma condição para se identificar enquanto mulher. Nós temos mulheres que não menstruam por diversos fatores. Porque são mulheres trans, porque tem alguma questão biológica, porque não tem útero, porque ainda não menstruou, porque já passou dessa idade. Enfim, são vários os aspectos. Então é importante a gente frisar que a menstruação ela não é uma condição para a feminilidade. Sim. E um segundo aspecto é a forma como a menstruação foi construída. E aí eu falo dessa Eles falam construção, que é uma fase, né? eu falo dessa construção social e falo dessa construção de uma perspectiva científica. Quem produz ciência, quem produziu a medicina e quem produz tudo o que se sabe, o que se sabia até um tempo atrás sobre a menstruação, eram os homens. Então, não é um conhecimento que foi produzido por mulheres e nem para mulheres. Então, não se identificava isso enquanto uma questão de sofrimento. Você falou, você deu o exemplo aí de que tem mulheres que sofrem muito com a TPM. E hoje a gente identifica até transtornos em relação a esse momento aí do ciclo menstrual. Então, assim, é um fator que tem aspectos históricos e tem aspectos da misoginia e do machismo influenciando nisso. Então, é muito importante buscar profissionais que tenham essa perspectiva de que não é só uma fase, de que não é uma questão de naturalizar a dor e o sofrimento que muitas vezes a menstruação traz para a vida da mulher. Existem várias condições que atualmente estão sendo estudadas para poder tratar mesmo, né? Condições como a endometriose, que trazem muita dor, trazem muitos malefícios para a saúde, para o dia a dia das mulheres e que só atualmente estão sendo estudados e estão sendo tratados. Essa questão da saúde da mulher, endometriose, algum problema, alguma deficiência no útero, enfim, afeta a saúde emocional, já que o nosso foco é saúde mental? Com certeza afeta. E aí a gente está falando assim de dores físicas. Eu acho que eu tenho até lugar de fala. Eu descobri há 2 anos atrás que eu tenho endometriose. E aí, desde muito nova, sempre foi normalizado. Eu sempre senti muita dor. Sempre fiquei muitos dias menstruada e assim, 40 dias. De precisar ficar internada, de passar muito mal e nada, era normal, é assim mesmo. Ou então, tá doente, tá preguiçosa, tá assim, tá fazendo exatamente. Então assim, eu aceitava que aquilo ali era normal mesmo e eu precisava viver a vida sob essas condições. Ou eu precisava buscar algum profissional que olhasse para esse sofrimento que eu estava tendo durante muitos anos. Então, assim, com certeza é um aspecto que influencia muito na saúde da mulher. E eu penso que o que influencia principalmente, o que impacta mais, é você negar esse sofrimento. Até porque o que dói em mim não pode doer em você. E assim, dores a gente não quantifica. Com certeza, né? Eu não posso medir a sua dor com a minha régua, né? Exatamente. Carol, vamos equilibrar os pratinhos das mulheres. A gente já falou isso logo no início, aí a gente acabou indo para um rumo, voltamos para os pratinhos. As mulheres têm várias coisas para cuidar por imposição da sociedade. Eu acredito dessa forma. Como equilibrar esses pratinhos? Como cuidar do filho, do marido, do trabalho, da dona de casa, da questão estética, sem surtar? Ai, gente, às vezes eu fico pensando assim, será que precisa equilibrar? Será que não dá pra gente pegar um pratinho e jogar na cabeça de alguém? Exatamente. Mas existe essa cobrança de equilibrar, né? Claro que existe, com certeza existe. E eu penso que essa pergunta, ela pode ser respondida por 2 perspectivas. Primeiro, de uma perspectiva individual da mulher que sofre essa pressão. É, de fato, identificar o que é possível para ela, o que é necessário, o que cabe a ela nesse momento, dentro das condições que ela tem. Porque é exatamente isso que você falou. Existe uma pressão externa. Essa pressão externa, muitas vezes, ela não está de acordo com a minha realidade.
eu tô me cobrando e eu estou sendo cobradas por coisas que sequer fazem sentido para mim. Então, eu preciso identificar o que é possível, o que eu consigo, o que eu não consigo, quais pratos eu não vou conseguir equilibrar e tentar agir de acordo com isso. Mas um segundo caminho para essa resposta, eu penso que é a gente sair dessa perspectiva tão individualista. Quem é que põe tantos pratos para que essas mulheres equilibrem? Então, assim, a gente precisa pensar também de uma perspectiva coletiva. Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para minha esposa, para minha amiga, para minha mãe, para minha filha, para que ela não precise equilibrar tantos pratos enquanto eu não tenho nenhum na minha mão? E como lidar com a culpa? Porque aí vem uma outra questão. Vamos lá, um sol... Eu vou tampar o sol com a peneira, mas ali vai ficar descoberto. Aí vem a culpa, meu Deus, não estou dando conta. Porque existe algumas... Quando a gente estava montando a pauta, eu li algumas questões sobre mulheres que se culpam por trabalhar fora e deixar o filho na creche. Por mulheres que precisam deixar o filho com a sogra, com a avó, com a cuidadora. E assim, aí a maternidade é uma verdadeira culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente, existe essa frase famosíssima, inclusive. E como lidar com a culpa? Lidando, né? Muito difícil, muito difícil. O processo terapêutico ajuda muito a identificar de onde que vem essa culpa, né? Identificar o que é possível dentro da minha realidade. E aí acho que a gente volta naquela pergunta que você fez. O que está sendo cobrado de mim e que não faz sentido? Que cobrança é essa? De onde que vem? É identificar para a gente poder trabalhar em cima disso. Eu penso que a tomada de consciência desses aspectos, ela é revolucionária. Vamos falar agora de autoestima, que é uma outra questão que afeta bastante a saúde mental da mulher, o lado emocional. A gente conversou com uma nutricionista, inclusive, sobre a pressão estética. A gente até estava conversando, ela citou que às vezes nós mulheres, nos comparamos a Virgínia Fonseca, a Maiara ou a Maraísa, não sei qual delas, está bem magra, a artista que é assim assada, Gisele Bündchen. E assim, a gente se compara numa coisa que não é real e a gente se frustra. Por que a autoestima é tão importante assim? Na verdade, a autoestima e essa comparação são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes que é importante que a gente pense separadamente para depois pensar juntas. Primeiro que a autoestima ela está muito relacionada a uma percepção de si. E aí a gente falou muitas vezes aqui, a gente fala o tempo todo sobre as pressões que as mulheres sofrem. Acho que a autoestima é o carro-chefe para essa pressão, né? Eu preciso ter um corpo assim, eu preciso ter um cabelo assim, eu preciso ter um rosto assim. E aí essa pressão, ela vai afetar na nossa autoestima. A autoestima ela é importante para todas as pessoas, não só para as mulheres. Mas é muito importante que a gente identifica com o que a gente está se comparando. Você trouxe um exemplo que eu acho que ele é muito interessante para todo mundo pensar sobre ele, que é o consumo das redes sociais. Quando a gente consome certas pessoas, quais são as realidades que a gente está consumindo? Você deu o exemplo da Virgínia, e eu acho maravilhoso, assim, né? Todo mundo fala muito sobre ela, e aí logo após ela ter tido um filho, ela começou a postar sobre uma dieta que ela estava fazendo, que só poderia comer tantos ovos. E aí as pessoas querem fazer essa mesma dieta, mas eu acho que elas se esquecem que ela fez aí 2 lipos. Exatamente. Então, é importante a gente consumir conteúdos, pessoas e realidades que estejam mais de acordo com a nossa. Com aquilo que a gente quer ter, mas com aquilo que é possível que a gente tenha, com o que faz sentido pra gente, com o que faz sentido pra nossa vida. É muito importante que a gente comece a perceber as potencialidades que a gente tem também. Não só enquanto corpo. E esse é um outro aspecto também da autoestima, né? Muitas vezes ela está muito relacionada aos fatores estéticos. E aí, quando a gente fala de mulheres que produzem muitas coisas profissionalmente, para a família, para os filhos, para o marido, para os pais,
elas não conseguem perceber nada de bom naquilo que elas fazem. E elas fazem muito para muitas pessoas, mas elas se sentem mal porque elas não têm a barriga da Virgínia. Inclusive, citando uma outra pessoa famosa, a Paola Oliveira. Recentemente, ela foi muito criticada, tem até a ver com a próxima pergunta, que é envelhecimento, porque a Paola Oliveira sofreu uma pressão recentemente, muitos haters. Ela mesma disse que perdeu vários contratos de marcas por conta. Ela envelheceu, ela engordou, ela está exibindo o corpo natural com muitas celulites. E assim, e para ela tá tudo bem, mas por que cabe a gente julgar o corpo da Paola Oliveira? E como lidar com esse envelhecimento? Porque ela fala que depois que ela fez, acho que ela fez 40 anos, que depois que ela chegou nessa idade, ela falou assim, olha, eu não vou cuidar mais dessa pressão, eu não vou suportar mais isso, esse é meu corpo natural, é assim que eu vou seguir. Só que ela perdeu contratos por conta disso. Afeta de formas, assim... assustadoras, né? Exatamente. E são muitas questões que envolvem, né? Você falou aí, quem somos nós, para julgar, meros mortais, para julgar o corpo da Paola Oliveira. Na verdade, a gente julga o nosso corpo e o corpo de todo mundo, porque a gente aprendeu que esse é o lugar. A gente aprendeu a criticar. A gente aprendeu a ver a Paola Oliveira, uma deusa, e tentar achar um defeito nela. Na verdade, a mulher, ela nunca vai ser suficiente para a sociedade. Nada vai ser suficiente. Nenhum corpo vai ser suficiente, nenhuma idade vai ser suficiente, nenhuma performance vai ser suficiente. E é muito importante que a gente tome consciência disso, para a gente entender que não falta nada na gente. É a sociedade que cobra demais. A gente pode equilibrar os 10 pratinhos que alguma coisa vai dar dando errado, claro, né? Claro, com certeza. A gente pode equilibrar 10 pratos. Se a gente deixar um pires cair, é nele que a gente vai focar. Quando o nosso tema agora vai mudar para relacionamento, para homens, casais héteros, enfim, homoafetivos, mulher. Até que ponto o parceiro ou a parceira pode interferir no nosso lado emocional? Porque assim, existe uma dependência emocional. A mulher, foi o que você disse no início, a gente tem essa raiz, é enraizado isso de agradar alguém, ao mesmo tempo de cuidar de alguém. Como que faz? É o dispositivo amoroso aí, né? Tomando consciência. A gente sabe que as relações, elas têm um papel muito importante na vida de todas as pessoas. Mas no caso das mulheres, principalmente pensando sob a perspectiva da heterossexualidade, o relacionamento, ele é um pilar central na vida dela. Então, buscar mais autonomia, entender o que é importante para ela, qual é o lugar desse relacionamento na vida dela e identificar se essa relação é saudável, se existe espaço para cultivar essa autonomia neste relacionamento. Sem ser submissa. Exatamente. Quando a gente fala de relacionamento, automaticamente vem a maternidade. Infelizmente, ou felizmente, aqui a gente não está para julgar a decisão de ninguém, cada um sabe de si, cada um gosta. Mas você, Carol, como psicóloga, pesquisadora, é uma pessoa que estuda muito, não é só um achismo, porque eu sou achismo, você é certeza quase que absoluta. A maternidade é ou não é uma pressão da sociedade? Com certeza. Seu achismo está muito certo. Seu achismo está muito certo. E o fato da gente conseguir identificar hoje que a maternidade é e deve ser uma escolha, já dá a resposta para a sua pergunta. Eu sempre falo assim que a maternidade, na vida da mulher, é como se ela fosse um ponto de chegada. Ninguém é ensinada, nenhuma mulher é ensinada a pensar, será que eu vou ser mãe? Muito pelo contrário. O que nos é ensinado é, em algum momento da minha vida eu sei que eu vou ser mãe. A gente não questiona isso, a gente não questiona, será que eu quero mesmo, assim? Não sei se eu quero, será que é meu lugar? Não, é um lugar certo. Inclusive, é muito diferente essa relação, essa tratativa entre homens e mulheres. Eu tô casada há 6 meses. A cobrança é em mim. Chego, Tamaré, agora, já casou, depois de tantos anos de namoro, vai arrumar filho? Não, mas ninguém pergunta pro meu marido se ele quer ter filho.
E eu tenho certeza que antes de casar, a pergunta era do casamento. Exatamente. Então são as E, assim, etapas e o questionamento é sempre para a mulher. E assim, aí eu vejo hoje, é minha mãe, é minha sogra, é os amigos mais próximos, todo é o mesmo questionamento. E o filho vem quando? Gente, não, eu não quero ser mãe. Eu não quero, talvez no futuro, talvez, mas hoje eu não quero. E assim, mas você vai se arrepender. Aí vem aquele sentimento de culpa, meu Deus, e se eu me arrepender? Eu não sei lidar com isso. Tô fazendo uma sessão agora com você. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei. E aí olha só como que é impelido a você lidar com uma culpa que você nem tem. Não sei. Você nem sabe se você vai ter, tá no futuro. Mas, ao mesmo tempo, como que isso só ser perguntado a você, olha como que isso é simbólico, né? E aí, Tamara, você não vai ter filho, não? Vou fazer sozinho? Vou criar sozinha? A decisão é só minha? Como assim? Isso já mostra sobre o impacto da parentalidade pro homem e pra mulher. E ainda questiona, nossa, mas será que seu marido não quer ter filho, não? Assim, pergunta pra ele, gente. Mas tem certeza que ele não vai... o sonho dele é ser pai. Não, gente. Mas aproveitar que você citou a parentalidade, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes e ouvintes o que é parentalidade, como separar maternidade, parentalidade e outras palavras aí que você me passou por direct, por mensagem, eu não lembro mais. Sim. Nomear o cuidado com as crianças, que é exercido pelos pais, de parentalidade, eu acho que eu acredito que ele é um movimento político. Porque quando você relaciona o cuidado com a criança, a maternidade, quem é o responsável por esse cuidado? Quem materna? A mãe. O pai, ele vai exercer a paternidade. A parentalidade, ela está relacionada aos cuidados, aos trabalhos de cuidado com os filhos. E isso é independente do ser biológico ou não. Se são 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe, adotivo. 2 mães e um pai, se é adotivo, se não é adotivo, é independente. O que é a parentalidade? São os trabalhos de cuidados exercidos sobre um filho. Quem exerce esses trabalhos? Os pais. As pessoas responsáveis por esse filho. Eu passei por uma situação há um tempo de uma pessoa que engravidou muito nova, uma pessoa próxima, e a culpa foi a mãe dessa pessoa que tomou a culpa. A culpa não era do pai, a culpa era da mãe. Uhum. Você não tomou conta da sua filha, por isso que ela engravidou. Isso é tão enraizado, isso assim... É tão absurda a culpa que a mulher toma. Nossa, é revoltante. É revoltante. É revoltante. Eu acho que é importante que a gente se revolte, e, né? Inclusive, vem de pessoas próximas. A própria família, que deveria ser a rede de apoio, é a primeira rede que vira as costas. É um impacto muito grande na saúde mental dessas pessoas, né? Então, nesse cenário que você está falando aí, a gente tem uma mulher que foi mãe, que engravidou, e uma outra mulher que é mãe desta, e todas vão se sentir culpadas, todas vão se sentir mal, todas vão ser julgadas. Olha o peso que existe sobre isso. E aí eu penso que a gente precisa começar a refletir e se posicionar também sobre o nosso papel enquanto sociedade no cuidado e na execução dessa responsabilidade, sobre essas tomadas de consciência do processo, né? Sobre questões de gênero, de sexualidade, sobre a responsabilidade que é você cuidar de uma criança. É preciso que a gente comece a coletivizar esses aspectos, que a gente comece a falar sobre essas coisas, porque uma menina ou um menino que não sabe sobre isso, quando ela se propõe a transar sem camisinha, ela nem sabe os riscos que ela está correndo. E vai além de gravidez, né? Muito além. Existem muitos riscos. Pode pegar uma infecção, uma doença. São muitas as coisas que podem acontecer quando ela se submete a isso por desconhecimento. Nossa Voz da Mulher de hoje está fazendo um apanhado sobre as principais questões da saúde emocional da mulher, da saúde mental. Já falamos sobre pressão estética, sobre pressão dos pratinhos, ter que lidar com tudo, pressão da maternidade. E a violência sexual? Lidar com traumas. Como a mulher faz nessa situação? Se é que seja possível fazer alguma coisa. Além da terapia, óbvio.
Com certeza, é muito importante que se busque uma rede de apoio para poder lidar com as questões que vão vir em decorrência dessa violência. É um assunto que precisa ser falado também, por mais que não seja muito agradável, né, de se falar, de se pensar, mas a gente precisa enfrentar a realidade. Essa violência acontece, ela acontece em todos os espaços, dentro das casas, porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que a mulher ela vai sofrer violência porque ela está andando à noite num beco escuro. Ou e com os uma saia dados curta na rua. Exatamente, os dados mostram que não. Meninas, crianças e adolescentes, principalmente, majoritariamente, sofrem violência dentro das próprias casas. Então, é importante que a gente comece a falar sobre isso com todas as pessoas, para a gente entender a dimensão dessa violência, de como ela acontece, por que ela acontece. E não é porque a gente fala ou deixa de falar que ela vai deixar de acontecer, né? Como perceber que está sendo violentada? Porque às vezes quando a gente fala de violência, a gente logo associa a agressão física, mas existem outras. Com certeza, com certeza. Eu penso que é importante que a gente fique atenta aos sinais de desconforto. Então, se a gente se sentiu desconfortável com alguma fala, com alguma atitude, com algum toque, que muitas vezes não é um toque sexual, mas uma forma aí que eu me senti, que eu achei inapropriada, é importante que a gente nomeie isso como violência. E aí eu penso que é importante que nós, enquanto mulheres, saibamos nomear que sofremos essa violência, mas é importante também que os homens comecem a reconhecer que determinadas falas são violentas, que determinadas formas de reação são violentas, que determinadas formas de toque, eu não estou falando de toques sexuais, são violentos, para que isso mude. É muito comum que a gente fale sobre como a mulher vai lidar com isso, como a mulher vai lidar com isso, a gente está falando de lidar com uma violência que já aconteceu. O que a gente faz para evitar, então? Então a gente está falando agora para os homens. Com certeza, a gente tem que falar para os homens também. Também, exatamente. Claro, a gente tem que falar para os homens também, porque é importante que eles se percebam enquanto reprodutores dessa violência. Porque se a mulher está sendo violentada por um homem, quem é esse homem que violenta essa mulher? Como que por quê? Exatamente. Porque eles se sentem no direito, né? E aí, assim, a gente não precisa pensar em situações muito extremas de violência sexual. Isso existem estudos que mostram, né? Tem um estudo muito interessante que entrou em grupos de WhatsApp masculinos e que viu a forma como homens conversam, compartilhando pornografia, ou como um homem usa de adjetivos femininos para poder ofender outros homens. Então, é ensinado aos homens que ser mulher é uma ofensa. Ah, você vai chorar igual uma menininha? O que a gente está ensinando para uma criança quando a gente fala sobre isso? Quando a gente autoriza que um homem fale de uma forma mais agressiva com uma mulher, o que a gente está ensinando para ele? Que ele pode agredir uma mulher verbalmente. Quando a gente ensina para um homem que ele pode diminuir uma mulher por ser mulher, ele está aprendendo a ser agressivo com ela. Então é importante que os homens pensem também o seu papel enquanto reprodutores diretos do machismo, para que a gente consiga lidar com isso. Porque enquanto mulher, a gente lida com o pós. Mas como que a gente evita? Com o pré. É com essa frase, é com essa fala que eu gostaria de te agradecer e pedir para você finalizar o nosso bate-papo, deixando um recado aí para a mulherada, para cuidar da saúde mental, elas não precisam dar conta de tudo, tá tudo bem, tá tudo certo. É isso. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, adorei conversar com você, foi que ótimo. Obrigada. E eu acredito que é importante que a gente pense e reflita muito sobre tudo que faz sentido para nós. Identificar o que faz sentido para a nossa vida enquanto pessoa, indivíduo, e enquanto pessoa que está presente, que faz parte de um coletivo, né? Então, buscar identificar mesmo
como que o machismo e a misoginia afeta a nossa vida. E eu acho que é importante que a gente não fale só para as mulheres, que a gente fale para os homens também, para a gente conseguir identificar se aquilo que a gente reproduz de forma inconsciente faz sentido na nossa vida. É importante que a gente tome consciência das coisas que são importantes para nós de fato. Que a gente consiga pensar por que essas coisas são importantes e por que a gente quer isso na nossa vida. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Volte sempre. Foi ótimo o nosso bate-papo. Em breve a gente se encontra de novo. Esse foi Voz da Mulher de hoje. A gente volta amanhã.